Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito importante para mim, que no meu coração, durante muitos anos, foi um assunto falado comumente entre amigos, na família, em todos os lugares, porque era como se eu tivesse descoberto uma coisa extraordinariamente maravilhosa e que mudou muito a minha vida. Por mais que seja algo muito simples, e é como que um dos pontos de partida para a vivência do autoconhecimento. Hoje eu vou falar sobre os 4 temperamentos. Esse foi o primeiro livro que eu li sobre os 4 temperamentos, que foi os 4 temperamentos na educação dos filhos. Por mais que eu não tivesse filhos na época, até hoje não tenho, né? Mas me ajudou muito a entender os 4 temperamentos em si. E no Natal do ano passado, meu sogro me deu esse livro, Os Temperamentos no Matrimônio, que também me ajudou a fechar esse conhecimento dentro de mim. Mas primeiro eu gostaria de falar com você um pouco sobre como foi essa minha história com os temperamentos, né? Em meados de 2018, um grande amigo meu me falou sobre essa dimensão da teoria dos temperamentos. E ele já chegou me falando assim, Thaís, existem os 4 temperamentos e eu tenho certeza que você é sanguínea. E eu olhei assim, meu Deus, o que é isso? O que é ser sanguínea? E aí eu comecei junto com ele, né? Ele foi me mandando algumas coisas sobre isso. E aí eu comecei a pesquisar e aprender um pouco sobre isso. E depois, nas redes sociais, muitas pessoas começaram a falar extensivamente sobre esse assunto. Mas eu queria entender da melhor forma que eu podia. Eu não queria aprender simplesmente pelo Instagram, pelo que as pessoas falavam no Instagram, ainda que fossem ótimas pessoas falando sobre isso. Inclusive o próprio Ítalo Marcílio, eu acompanhei muito tudo que ele falou. Só que logo após esse momento, o padre Paulo Ricardo lançou um curso sobre os temperamentos, exatamente porque ele percebeu que tinha muita gente na internet falando sobre isso, e ele queria mostrar a verdadeira face dos 4 temperamentos, né? O que de fato significava os 4 temperamentos, para que as pessoas não ficassem tão doidas sobre isso, mas que aprendessem de fato direto da fonte, né? Direto de onde veio esses 4 temperamentos. E ele foi explicando que veio da dimensão da antiguidade mesmo. Existiram pensadores da antiguidade que atribuíam aos temperamentos a realidade da nossa vivência. É como se fosse uma maneira de nós vermos o mundo. É uma dimensão mineral do ser humano, ou seja, nós já nascemos com isso. É como se fosse uma predisposição para a nossa vivência, do nosso ver o mundo e também da nossa ação, da nossa maneira de agir diante do mundo, de responder ao mundo, às pessoas, a tudo que está ao nosso redor. E eu achei muito interessante toda a explicação dele. E no fim do curso ele foi explicando cada um dos temperamentos, falando tudo isso. Hoje é um vídeo bem introdutório, né, que eu vou falar sobre isso. Inclusive, caso você queira saber um pouco mais sobre os temperamentos, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo sobre cada um dos temperamentos, para ir descendo nos pontos de cada um com vocês. Hoje eu vou falar de forma um pouco mais introdutória. E é por isso que eu vou trazer esse resumão que o padre Paulo Ricardo falou nesse curso. Ele disse que para você descobrir o seu temperamento se resume a 2 perguntas. A primeira pergunta é: quando acontece alguma coisa na sua vida, ou uma coisa muito boa, ou uma coisa muito ruim, como você reage? Você reage de forma rápida ou devagar? Por exemplo, o seu chefe grita com você. Por exemplo, você descobre que a sua prima vai ter um bebê. Ou então, algo muito bom ou algo muito ruim, que gera um certo impacto na sua vida, por exemplo. Você descobre que vai ser demitido, você sabe, alguém grita com você, você tende a reagir. Qual é a sua tendência inicial? Você reage de forma rápida, ou seja, se alguém grita com você, você grita de volta, é a sua tendência de reação. Ou você guarda aquilo para você mesmo, você fica em silêncio, fica quieto, tentando assimilar o que aconteceu. Essa é a primeira pergunta. Responda aí mentalmente se você age de forma rápida ou devagar. A segunda coisa é, diante desses acontecimentos fortes que aconteceram na sua vida, por exemplo, seu pai faleceu quando você era criança, ou então o seu vizinho, o filho do vizinho deu um chute na sua canela quando vocês estavam brincando. Diante das coisas que aconteceram na sua vida, você mantém, por exemplo, você guarda dentro de você as coisas, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, certo? Você guarda como se você guardasse mágoa daquela pessoa que te magoou,
15 anos atrás, que falou mal de você para sua família, quando era tudo mentira, e você não conseguiu nunca perdoar essa pessoa. Então você guarda aquela mágoa, você guarda aquilo dentro de você, ou você brigou semana passada com a sua amiga, mas quando essa semana você está falando com ela como se nada tivesse acontecido. Você esquece rapidamente aquilo que aconteceu. Então, essas duas perguntas são a base para você descobrir o seu temperamento. Se na primeira pergunta você respondeu que você age de forma rápida, ou você é colérico ou você é sanguíneo. Porque nesses dois temperamentos existe uma reação, é ação e reação, bate e leva, sabe? Sanguíneo e colérico. Não quer dizer que você age dessa maneira, quer dizer que é o seu impulso interior. Então você gostaria de agir rapidamente, mas pela maturidade você escolhe não agir, por exemplo. Então não pense como você reage, mas como você gostaria de reagir, digamos. O seu impulso interior mais intenso, né? E se na segunda pergunta você respondeu que você logo esquece, ou você é sanguíneo ou você é fleumático. E se você respondeu que você guarda, ou você é colérico ou você é melancólico. Entendeu? Então, assim, na primeira pergunta, se você responde devagar, por exemplo, você não reage rápido, você pode ser melancólico ou fleumático. Então, por exemplo, você não reage rápido e você guarda as coisas, você é melancólico. Você reage rápido, mas guarda as coisas, você é colérico. Se você reage rápido e não guarda, logo esquece, você é sanguíneo. E se você reage devagar e esquece, você é fleumático. Talvez tenha sido um pouco confuso de entender se é a primeira vez que você está tendo contato com esse assunto. Mas volta um pouquinho o vídeo e tenta identificar exatamente qual é o seu temperamento. Porque aí você vai conseguir entender mais o que eu vou falar em seguida. Dentro dessa realidade dos 4 temperamentos, a gente consegue perceber através desse gráfico aqui que está no livro. Não sei se você vai conseguir ver, se vai conseguir ler. Eu espero que sim. Tem um círculo que vai mostrando cada temperamento: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. O temperamento sanguíneo, é uma realidade úmida e quente. Então existe essa questão da reação rápida, mas é úmido, porque esquece. Então é tipo toda uma simbologia, certo? É uma realidade bem profunda, mas ao mesmo tempo é bem tranquilo. O colérico tem uma dimensão seca e quente, ou seja, é a reação rápida do fogo e ao mesmo tempo é seco, porque guarda, certo? O melancólico tem a dimensão seca e fria. Então, existe essa dimensão de reagir devagar, mas ao mesmo tempo porque guarda é seco. E o fleumático é a dimensão fria e úmida, que reage devagar, mas esquece as realidades que passaram. Fora essa questão, existem também os 4 elementos. Então, como você viu aqui nesse gráfico, tem os 4 elementos aqui. Cada elemento significa um temperamento. O sanguíneo é o ar, porque o ar é exatamente quente e úmido, né? Então o ar que tá ali, e que o ar é aquela coisa mais passageira, ou seja, esquece rápido e tudo. Tem toda a simbologia dos elementos também relacionada aos temperamentos. O colérico é quente e seco, é o fogo, aquele fogo que vem de uma vez e que depois seca, que te queima, né, assim. O melancólico é a terra que é firme, a terra que é fria e seca, ela é firme. E que se você enfiar uma estaca dentro daquela terra, a estaca e tirar, vai ficar aquele buraco. Ou seja, que representa essa dimensão do melancólico que guarda tudo, guarda os mínimos detalhes. E que ele não consegue esquecer. Por mais que tenha sido, para você, tenha sido uma besteira, mas para ele é muito importante. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque meu marido é melancólico e eu sou sanguínea. Então, por vezes, eu faço coisas que eu não tenho nem a intenção de magoá-lo, mas que para ele foi algo que o magoou muito. E essa dimensão de conhecer os temperamentos ajudou muito o nosso relacionamento. Eu tô te falando de forma só introdutória, mas em outros vídeos também eu posso falar. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre os temperamentos, que eu já falei um pouco mais de como foi de como ajudou o meu relacionamento com o meu marido, essa descoberta dos temperamentos. Vou deixar o card aqui em cima para você dar uma olhada, certo?
E por último, mas não menos importante, o fleumático. É a água. A água que é úmida e fria, né? Então, assim, existe toda essa malemolência da água. Se você colocar água em qualquer recipiente, a água vai se adequar àquele recipiente. Então, o fleumático é muito aquela pessoa que consegue se adequar às situações. Quando você tá dentro de uma roda de conversa com o fleumático é aquela pessoa que não gosta de deixar ninguém desconfortável, que quer que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja em paz. O fleumático é aquele que não gosta de começar briga, de nada disso, porque ele se adapta a todas as situações, entendeu? Não quer dizer que é uma pessoa falsa, que é uma pessoa sem expressão e tudo, mas você vai logo reconhecer um fleumático porque ele é mais pacificado, digamos, entendeu? Então, assim, todos esses temperamentos são amorais. Não quer dizer que porque você é colérico, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa estressada. Não quer dizer porque você é melancólico, você é dramático. Não quer dizer que... Porque existem também essas coisas, né? Mas não. Você nasceu com aquele temperamento. O que você precisa fazer é buscar ordená-lo para o amor de Deus. Se você sabe, isso é um instrumento de autoconhecimento e de conhecimento do outro. É um instrumento que você se utiliza dele para poder crescer, ser uma pessoa melhor. Você não deve utilizar o seu temperamento para se justificar. Ah, eu sou esquecida porque eu sou sanguínea. Se para você é mais difícil manter uma rotina, se você esquece das coisas com muita facilidade por ser sanguínea, você sabe que é um dos pontos que você precisa melhorar. Então, é para você saber o que você precisa crescer e não para você se justificar. É para isso que servem os temperamentos. Então, uma das maneiras que às vezes as pessoas pensam de forma errônea sobre os temperamentos é que é uma maneira como se fosse o signo do católico. Tem gente que fala, né, às vezes, é para você se justificar. Porque eu tenho esse temperamento, eu sou assim mesmo. É o complexo de Gabriela dos temperamentos, né? Mas não é para ser assim. É para ser uma maneira de você viver a autodescoberta a ponto de você conseguir ter um foco mais concreto. De que se isso daqui é mais difícil para mim, eu vou trabalhar exatamente nisso aqui. Porque a gente sabe que questão de meta de vida, questão de meta de ano novo, a gente não consegue mudar 10 coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente conhece o nosso temperamento e a gente conhece as nossas fraquezas centrais, a nossa inconsistência central, é melhor, porque você foca nela para conseguir crescer naquele aspecto. E muitas vezes, quando você cresce naquela inconsistência central que você tem, que você descobre que você consegue crescer, todas as outras coisas parecem que se ajustam melhor, entendeu? Então é muito legal essa dimensão de conhecer os temperamentos, para que você consiga ter um norte de qual caminho seguir para melhorar, para crescer nas virtudes, para ser uma pessoa melhor, mais virtuosa e uma pessoa melhor para as pessoas que estão ao seu redor, de fato, né? Porque tudo que nós vivemos, tudo que nós conhecemos de nós mesmos é em vista do outro, é em vista do serviço ao outro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui se você descobriu qual é o seu temperamento. Me fala aqui qual é o seu temperamento, que eu posso te ajudar, eu posso te falar algum santo que tem esse temperamento. Inclusive, se você gostou desse assunto, eu posso fazer, como eu disse, né? Eu posso fazer um vídeo sobre cada um dos temperamentos, inclusive relacionando com os santos, porque a gente consegue reconhecer os temperamentos dos santos. Então, me fala aqui se você gostaria, me fala o seu temperamento, que aí eu posso te falar. Ah, você tem o mesmo temperamento de tal santo. E aí a gente vai se ajudando. E se você quiser ler os livros desses santos, melhor ainda, porque você consegue perceber como aquele santo, mesmo tendo o mesmo temperamento que o seu, alcançou a santidade. Isso não é incrível? Espero que você tenha gostado. Então, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte aqui esse vídeo e até o próximo vídeo.